Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Daniele Madureira com mais um vídeo aqui do canal Beijinho de Mãe. E hoje, gente, eu vim conversar um pouquinho com vocês, né? Falar um pouquinho com vocês sobre a minha mudança. Eu precisei mudar novamente, né? Sou uma pessoa que já fez algumas mudanças na vida e eu tive que fazer essa mudança mais uma vez, né? Acredito que aqui foi a última mudança. Me mudei para minha casa, graças a Deus, e fiz uma preparação antes dessa mudança, né? Planejei algumas coisas saíram bem, outras não, nem tudo acaba saindo como a gente planeja. E aqui, como você tá vendo aqui, eu tô com o Cleitinho aqui dormindo aqui do meu lado, tá vendo? Deixa eu ver. Não, aqui não tá dando pra ver nada ainda, mas a minha casa ainda tá em organização, né? Eu vou contar pra vocês, tá? Um pouquinho como que foi fazer essa mudança com o meu cachorrinho, com meus dois cachorros e com os meus dois gatos. Um macho e uma fêmea, tanto gato quanto cachorro. E como que foi essa preparação? Eu já gravei outros vídeos aqui falando sobre alguns acontecimentos com os meus bichinhos, né? Que são pra mim, assim, muito importantes. Claro, não tomo um lugar de pessoas, mas eles são muito importantes pra mim, que eu amo muito meus bichinhos e eu tenho, tanto eu quanto meu esposo, temos um zelo muito grande por eles, né? Agora você tá vendo aqui o Cleitinho deitado, mas a Nina, que é a nossa gatinha, também, né, fica, de vez em quando tá por aqui, né, deitadinha na cama. Os nossos cachorros não deitam em cama, tá? Eles têm um lugarzinho deles, mas eles são, assim, muito bem tratados aqui. Antes, nós viemos, né, de uma casa onde era totalmente fechada. E por ser totalmente fechado, eles não conseguiriam sair. Eles não conseguiam sair, nem os gatos, nem os cachorros. Os gatos ainda conseguiam ficar ali no nosso telhado, no muro, mas nunca pularam. Era o medo que eu tinha, porque se pulasse não ia conseguir voltar. E não fizeram, graças a Deus, ficaram bem em casa, né? Sempre fui de dar as vacinas direitinho, mas quando chegou agora, né, no período de mudança, uns 3, 4 meses antes, a primeira coisa que eu fiz foi confirmar as vacinas, dei todas as vacinas direitinho. Por quê? Porque nós viríamos morar num condomínio e aqui os telhados são bem próximos, então poderia correr o risco deles saírem. Todos os quatro são castrados e isso ajuda com que eles fiquem mais tempo dentro de casa, né? Mas eu imaginei que como minha gatinha é daquela que gosta muito de aventuras e ela rapidamente iria começar a sair de casa, né? Então eu peguei e falei, não, eu vou vaciná-los direitinho, dar todos os remedinhos, tudo aquilo que precisa, para quando ela for para lá. E se ela começar a sair, eu espero que não, mas se ela começar a sair, ela vai estar protegida de algumas doenças, né? Para nós não corrermos o risco. E foi isso que nós fizemos uns 2, 3 meses antes. Demos todas as vacinas, organizamos os cartões, tudo direitinho. Certo. No condomínio nós tivemos que cadastrar os nossos animais. É uma coisa que foi bem engraçada, né? Tiramos as fotos deles e mandamos pro condomínio para cadastrar. Então achei isso bem legal, né? Porque assim, eles vão saber que os bichinhos são nossos, mas é uma responsabilidade ainda maior, né? Medo em tantas situações. E os nossos cachorros, tá? Também estavam todos vacinados, castrados direitinho. E eles seriam um processo um pouco diferente. Então vamos lá, vou falar um pouquinho do cachorro e do gato, tá? Porque a minha preocupação com os cachorros é que eles poderiam ter uma dificuldade de descobrir aonde eles iriam fazer o cocôzinho e o xixizinho deles, né? E eu não suporto cocô e xixi dentro de casa, gente. Não suporto mesmo, tá? Não aguento cheiro de cocô e xixi dentro de casa. E se eu passei por isso algumas vezes foi por muita necessidade, porque eu não gosto, não gosto. E é uma coisa que eles me conquistam quando eles fazem as coisinhas deles nos lugares certos, né? Gatinhos, eles são mais limpinhos. Se manter a caixinha limpinha, eles vão fazer sempre dentro da caixinha, né? Com a arinha deles. Mas os cachorros não.
Eu, em um outro vídeo, contei pra vocês como foi que eu acostumei o meu cachorro, Pedro Henrique, né, a não levantar a patinha pra fazer xixi, então ele não fica marcando o território, fazendo em todos os lugares, né, já passei no outro vídeo, vou colocar aqui pra vocês, tá, a informação, pra que vocês possam ver esse vídeo. Ele já não fazia, ele já não faz levantando as patinhas, mas a minha cachorrinha, ela veio da rua, e eu peguei ela para criar, né? Ela foi muito maltratada, ela era muito medrosa, agora que ela tem tomando um pouquinho mais de liberdade com a gente, mas ela é muito medrosa ainda. Ela tá acostumada a fazer em qualquer lugar. Então eu também tive que acostumar ela a fazer no localzinho, também não foi fácil, tá? Tive que ter muita paciência, porque eu não podia ficar brigando com ela, chamando atenção, porque às vezes ela não ia entender e também porque ela não estava acostumada com isso, então ela teve que acostumar. O bom é que ela via o Pedro fazendo e eu elogiava o Pedro, ela via e fazia, tentava fazer igual. Mas às vezes acontecia durante a madrugada, ela não conseguia segurar e fazer xixi numa parte lá da cozinha. E isso me deixava muito chateada. Então eu ter que levantar cedo para trabalhar, ainda ter que limpar o xixi antes de sair. Mas eu não fazia festa para ela quando ela fazia xixi assim. E eu falava com ela que não podia fazer ali, não fazia festa para ela, mas quando eu acordava e eu vi que ela não tinha feito, eu imaginava que ela estava segurando o xixi, eu abria a porta rapidinho para ela sair junto com o Pedro, porque o Pedro já estava acostumado, e ela saía, fazia e eu fazia festa com ela. Então acho que isso aí também foi ajudando um pouco. Esse negócio de colocar pipi, sabe aquele negócio de pipi? Pipi pode, não pode? Não resolveu muito com ela, não adiantava, tá? Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer isso, né? A fazer festa com ela quando ela fazia no local certo. E quando ela não fazia, eu não mexia com ela, não brincava, ficava séria. E ela percebia que era uma coisa ruim, que não podia. Então, na outra casa, ela já estava já acostumada. No final, ela já estava fazendo o lugarzinho dela junto com o Pedro. Só que o Pedro ele foi acostumado com um tapetinho. E com o tempo eu fiquei muito cansada dos tapetes, muito caro. E eu resolvi mudar, juntamente com meu esposo, foi até a ideia dele. Eu peguei folhas, aquelas folhas de A4, de sobra de folhas que eu utilizava na escola. Às vezes, como eu sou professora, aí sobrava aquelas folhas de rascunho e eu não tinha o que fazer com eles. Às vezes, de criança até consegue desenhar atrás, ou fazer alguma carta, bilhete, alguma coisa, né? Pra deixar dentro de casa, mas geralmente, assim, aquelas folhinhas eram descartadas. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar, utilizar essas folhas, colocava no lugar do tapete. Então, aquele local marcava. Eu sempre coloquei perto de algum ralo, algum lugar onde ficaria mais fácil de eu lavar, jogar água e já descer ali. Então foi isso que eu fiz na primeira casa. Eu coloquei um papel. Então toda vez que o Pedro via o papel branco, ele já entendia, é aqui que eu devo fazer o xixi. E ele fazia em cima, às vezes ele até mirava em cima para fazer. Nem sempre ele conseguia, mas geralmente era ali ao redor, né, que ele costumava fazer. Tudo bem. Então eu acostumei isso. E eu sempre fiz questão de, meu filho limpava ou eu, vamos limpar e vamos colocar o papel. Porque ele já sabe que é aqui, mas ele tem que identificar esse papel aqui. Porque no dia que a gente mudar, aonde eu colocar o papel, ele vai perceber, é aqui que é pra fazer. Entendeu? Então isso aí foi criando uma memória, né, pra ele daquele papel. Aonde tá aquele papel é o local que ele pode fazer xixi. Certo? Quando nós mudamos, foi uma das últimas coisas que fizeram foi trazer os bichinhos. Nós organizamos mais ou menos onde eles podiam passar, tá? Então, os cachorros, nós fizemos isso. Como nós vamos colocar, né? Colocamos para eles fazerem xixi lá embaixo. Mas se fosse aqui na frente, onde fosse, né? Eu ia ter que fazer isso. Eu procuro um ralinho, um local, o melhor local para ele fazer, gente, porque animal precisa fazer xixi, não tem jeito. Né? Se você não tem um tapetinho, você não acostumou seu bichinho a fazer ali, não tem aquelas tecnologias, aquelas coisas todas, não tem uma área verde para poder ele fazer onde ele quiser. Então, você vai ter que se organizar se você estiver num apartamento ou numa casa. E aí foi o que eu fiz. Eu peguei essa folha, coloquei a folha perto do local onde ele ia fazer, né? Perto do ralinho. E aí a folhinha identificou, é aqui que faz o xixi. E eu fechei o local, né, para que ele ficasse um tempo só naquele ambiente. Então ele e a cachorra chegaram, né, minha cachorrinha, coloquei os dois lá e fechei. E aí deixei eles um tempo lá, posso falar assim um dia, né, para que ele ficasse ali e fizesse ali. No início tive 2 trabalhos, eu ainda tive que manter a casa fechada totalmente por causa dos gatinhos.
Porque os gatinhos, eles já são diferentes. Eles fazem na caixinha e tudo, mas até eles identificarem que essa casa é a casa deles, né? Para que eles não queiram ir embora e fujam. Eu nunca mais vejo meus bichinhos, né? Viesse a ver meus bichinhos. Eu tive que deixar eles trancados dentro de casa durante 2 semanas. Sendo que os meus cachorros, eles são criados dentro de casa. Então, eu tinha que abrir o local e chamar, vem fazer xixi. E deixava eles lá fora, os cachorros, e fechava a porta para que os gatinhos não saíssem. Várias vezes eles queriam sair, mas eu não deixava os gatinhos sair e colocava os cachorros. Então, foi uma organização que foi muito difícil. Eu não pelo Pedro em si, mas pela Maria, porque a Maria, ela ainda fazia, se eu desse mole, ela ainda fazia xixi e cocô em casa. Ela fez realmente aqui em casa, acho que umas 3 ou 4 vezes, por não conseguir segurar e a porta não está aberta para ela. Então foi muito difícil. O Pedro já consegue segurar, né? Ele conseguia segurar e ele saía. Mas a Maria não. Então ela fez xixi umas 2, 3 vezes, 3 ou 4, sei lá, na sala. Então, assim, foi muito complicado, foi muito ruim, porque os gatinhos tinham que ficar presos em casa. Então, eu mantive os gatos presos durante 2 semanas, e nessas 2 semanas a situação com os cachorros. Então, eu levantava pela manhã, abria a porta, botava eles para fora, deixava os cachorros lá fora um tempo e os gatos aqui dentro. Aí depois que eles faziam cocô e xixi, eu ficava vigiando ainda para ver se eles iam, porque eu não fico o dia inteiro em casa. Então, quando eu não estava em casa, eu pedia os meus filhos para fazerem. Porque eu tinha que levar eles várias vezes lá fora para fazer xixi e cocô, porque eles não estavam acostumados aqui. E eu não conseguia vigiar quantas vezes eles estavam comendo, quantas vezes eles não estavam, porque eu estava trabalhando, um período bem tenso, a casa ainda organizando. Mas no final de 2 semanas, as coisas deram certo, eles foram acostumando a fazer lá embaixo. O Pedro, de primeira mão, já acostumou, porque o Pedro, desde pequenininho, eu já criei essa rotina dele fazendo um tapetinho ou na folha. Então, ele já sabe que tem um horário que ele vai, a última vez que ele vai fazer xixi, antes a gente dormia, aí a gente deixa a porta fechada, ele ficava dentro de casa. Chegava às 5 e pouco da manhã, que é o horário que eu acordava, mesmo que eu não tivesse trabalhado nesse dia, nesse horário eu levantava, abria a porta, ele saía e fazia. Então ele já estava acostumado. Mas a Maria, que é a minha cachorra que veio da rua, ela não estava acostumada com isso. Então teve um processo para que ela acostumasse. E aqui nessa casa não foi diferente, né? Mas dentro dessas 2 semanas, gente, foi desse jeito, né? Abre a porta para eles descerem e fazerem cocô, fechava eles lá fora e deixava, que é uma porta de vidro, deixava eles lá fora, enquanto isso, os gatos dentro de casa. Depois eu vi que já passava um tempo, eles já fizeram, eu abri a porta, eles entravam novamente, ficavam dentro de casa, os gatos, os cachorros, a gente, né? E aí depois abria de novo, botava os cachorros lá fora, com o papelzinho lá perto do ralinho. Então eles olhavam o papelzinho, eles faziam. Então ali do lado ficava cheio de cocôzinho, né? E o xixi ali. Então depois era só tirar o cocô, jogar no lixo e jogar a água, lavar aquela área. E aí no final deu tudo certo. Depois de 2 semanas, nós abrimos, fizemos o primeiro teste com os meus gatinhos. Gente, tem que ser 2 semanas. Por quê? Porque eles acostumam ao ambiente. Primeiro que você vai arrumar a sua casa, vai deixar a casa mais aconchegante, no lugar onde eles estavam acostumados a ficar. Eles gostam muito de ficar na cama, deitadinho, igual vocês estão vendo o Cleito aqui, ó, durante o dia. Então, eles acostumaram. Por enquanto, gente, eles ainda não saíram, não pularam o muro. A parte da frente da casa, nós ainda não abrimos para eles. Eles ainda dão uma olhadinha na janela e tudo, mas a minha esperança é que por eles serem castrados, né, eles não vão querer sair, porque eu tenho medo, né, deles começarem a comer passarinho dos outros e isso pode causar uma coisa ruim. Mas colocamos a coleirinha, né, pra comprovar, olha, esses gatos têm donos, né, e agora faz 2 semanas que eles já ficaram presos dentro de casa, então quando eu abro, eles vão, dão uma voltinha. Aqui os telhados, tem como eles pularem os telhados pelo fundo, tá? Porque são várias casas, né? Mas eles não estão indo ainda. Eles ainda estão, eles vão até a porta e voltam. O máximo que eles fazem é pegar um solzinho ali fora e voltar. Então, isso está sendo muito bom, é a minha esperança. Daqui a um tempo eu gravo um vídeo direitinho, falando para vocês como que foi aí, se os gatos realmente permaneceram dentro de casa, mesmo depois de abrir a parte da frente, tá bom? Mas por enquanto, gente, é isso, tá? Tem que ter uma rotina.
eles têm que acostumar. Você que tem um gatinho novo, né? É mais fácil para acostumar. Sempre quando é bebezinho é mais fácil para acostumar, né? Quando é gatinho, quando é cachorro, você tem que pensar bastante aquilo que você quer antes de colocar esse bichinho, porque onde ele faz a primeira vez o xixi, principalmente os cachorros que eu tô falando, onde eles fazem a primeira vez, é ali que eles vão fazer o tempo todo. Então, você vai trazer o bichinho para casa, pensa primeiro, aonde que eu quero que ele faça cocô e xixi? Marca o local, coloca o tapetinho, né? Você pode até pingar aquele negocinho, né, para fazer xixi ali, né? Isso também é bom, mas você percebeu que quer fazer xixi, coloca ele lá e deixa ele preso um tempo naquele ambiente, para que ele veja que ali é o local de fazer. Depois você abre a casa para eles, entendeu? Quando eles são bebezinhos. E quando tem mudança é a mesma coisa. Você pode ter certeza que ele vai querer seguir a mesma rotina da outra casa. Então, você tá vendo uma casa que você quer morar? Tá, mas aonde que ele vai fazer o cocô, o xixi, né? Aí você vai ter que marcar aquele lugar e deixar ele preso também ali, só naquele ambiente durante um tempo, até ele acostumar. No caso, gente, da ideia do papelzinho, foi perfeito. De não ter que ficar gastando muito dinheiro com tapetinhos, né? E ele já é grande, é um cachorro de porte grande, né? Um labrador. E ela é uma vira-latinha grandinha também. Então, para fazer um tapetinho, tem que ser aqueles tapetes maiores e tudo. E eu também não resolvi não ficar a vida inteira com aqueles tapetes, porque eu não dá conta, financeiramente é muito caro. Então, somente a folha A4, ela já marca o local, é ali. É muito interessante que às vezes ele quer fazer, ele vai e mira em cima da folha. Nem sempre ele consegue, né, acertar, mas ele faz em cima da folha. E é pertinho do ralo. Pegou aquele ali, jogou fora, joga água, sabão, cloro ali, lava. Pronto, tá tudo limpinho, pertinho do ralo, ele não vai fugir muito dali, entendeu? Então isso é muito bom. Então essa é uma ótima ideia para quem quer criar os seus bichinhos, quer ter os bichinhos em casa. Uma outra coisa também que eu falei no outro vídeo, que eu vou falar aqui, que é importantíssimo, é castrar os seus bichinhos antes deles entrarem na fase de marcar território. O meu cachorro foi castrado bem novinho, eu acho que ele tinha uns 2 meses, eu não lembro mais, mas foi castrado logo no início, então ele não chegou a levantar a perninha, então por causa disso ele não levanta a perna em poste, em sofá, em geladeira, esses lugares para marcar território. Ele não faz isso, tá? Então ele só faz um local certinho. Isso daí foi maravilhoso, gente. Então, fica aí para vocês essas experiências. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E qualquer dúvida você pode colocar aqui que eu vou estar respondendo para você. Assim que eu abrir a porta para eles irem na parte da frente, onde eu sei que tem uma partezinha que dá para eles pularem lá para fora, eu vou contar para vocês como é que foi, se os gatinhos foram ou não foram lá para fora, tá bom? Se eles permanecem dentro de casa, como é que estão, tá bom? Porque os gatos, eles são um pouco imprevisíveis, né? Nós não sabemos muito bem o que vai acontecer. A gente tenta, né? Por enquanto tá dando tudo certo, eles estão aqui bem pertinho, ó, de mim, bem pertinho da gente, né? Mas nós não sabemos como é que vai ficar aí durante um tempo aí mais pra frente, tá bom? Mas vou deixar vocês informados. Um beijinho de mãe pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!